Nessa manhã, meus amados irmãos, nós estamos aqui com um problema no nosso data show e eu vou precisar muito da tua contribuição aqui nessa manhã. Eu acho que eu vou ler mais ou menos uns 30 versículos hoje. Glória a Deus. Amém. E a forma que você tem de acessar as Escrituras, seja pela Bíblia, né, impressa, ou seja pelo seu celular, pelo seu tablet, enfim, a maneira que você tem de acessar as Escrituras vai ser essa, a forma de nós podermos juntos, amém, lermos cada versículo aqui que o Senhor ele quer ministrar ao nosso coração, amém? Meus amados, coloca uma alegria dentro do teu coração, você está numa audiência de Deus. Amém? Eu vou repetir essa palavra para você. Coloca um sorriso no teu coração, porque tua causa está sendo julgada nesse momento. Amém? Você está diante de uma audiência. Amém? Gente, quando você vai para uma audiência, você chega mais cedo, você prepara, você põe a tua melhor roupa. E você já tem a certeza que um juiz, né, que é o nosso Pai, já tem um decreto favorável ao teu favor. Então, quando você sai da igreja, por favor, coloca o seu sorrisão, porque você está indo para a audiência dos céus, amém? E as coisas vão cooperar para a tua vida. Glória a Deus! Vocês estão alegres? O tema dessa palavra é travessia. Diga assim comigo, travessia. Amém? Fala para o teu irmão, vamos atravessar. Aleluia. Glória a Deus. Diga para outra pessoa, vamos conquistar. Aleluia. Vou falar igual o evangelista Tiago. Se você é bom de Bíblia, abra lá comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 29. Pessoal, essa palavra, o Senhor falou comigo semana passada e eu venho muito ruminando essa palavra, muito mesmo. Eu queria muito ter a tua atenção agora. E, de fato, o Espírito Santo tratou duas coisas em minha vida. Que bom que a palavra de Deus fala, amém? Que bom que a palavra de Deus é viva e também é eficaz. Que bom que o Senhor tratou comigo, meu amado irmão. Duas coisas. E vocês precisam muito captar isso que eu vou falar para vocês hoje. Eu tenho a tua atenção nessa manhã? Eu não vou brigar com o almoço com vocês, tá? E nem com os boletos de segunda-feira. Tá bom? Eu não quero brigar com o almoço e nem com os boletos de segunda-feira. Tá? Mas eu quero a tua atenção nessa manhã. Eu posso tê-la? Vocês me dão aqui 35 minutos da tua atenção? Nem posso ter 35 minutos da tua atenção aqui? Porque isso pode mudar a tua história, isso pode mudar a tua vida. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Quando os seus filhos tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Curva a tua cabeça aí. Pai, eu quero aqui agradecer pela sua palavra, pela sua bondade, que é em vista em nossa vida, o teu favor. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que haja uma expectativa santa nessa palavra, Pai. Pai, me dê graça para que eu possa transmitir no teu povo, Pai, para que eu possa compartilhar essa mensagem, para que ela não se perca, mas ela produza sempre esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, quando você pega lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo ele vai falar, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode repetir isso comigo? O justo
viverá pela fé. Veja que o apóstolo Paulo, ele traz a definição que é do princípio ao fim. Não é do princípio ao meio, mas é do princípio ao fim. Você pode repetir isso comigo? Do princípio ao fim. A forma, então, que nós vivemos aqui nessa terra, ela é por fé. Ora, o justo viverá pela fé. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. A forma que nós andamos é por fé, não pelo que nós vemos. Gente, esse versículo aqui, ele trouxe uma clareza para mim no ano de 2008. Veja bem, eu estava com uma prestação de um apartamento atrasado, e isso estava me causando algo dentro de mim, uma insatisfação, e eu não tinha recurso para pagar. E aí, eu precisava ir para o centro da cidade, fui para o centro da cidade. E eu saí debaixo de uma convicção que o Senhor falou que alguém iria depositar o valor na minha conta da prestação do apartamento. E eu estava lá na Caixa Econômica da Tupau Vilela. E eu tirei o cartão, pastor Salomão, e fui lá no banco. Peguei o azulzinho da Caixa Econômica, coloquei, digitei, tirei o extrato, 0. Aí, de repente, eu volto, lá para a praça. Aí eu me paro, me assento ali no banco, e de repente o sino ali da igreja católica bate. Meio-dia. E na hora que eu olho para o sino, os céus escrevem assim para mim. Eu vi isso escrito nos céus. Você não anda por vista. Você anda por fé. Eu vi uma escrita. Gente, aquele ali me encheu de fé. Eu corri no banco. Peguei o cartão de novo. E na hora que eu tirei o extrato, estava lá o valor exato. Meus amados, o justo vive pela... Gente, se eu contar o testemunho aqui, eu sou um homem que prova o sobrenatural de Deus. Então, o justo viverá pela fé. Então, nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Em 1 de João, capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Quer vencer o mundo? Você vence por fé. Quer vencer as situações? Você vence por fé. E você pergunta assim, pastor, o que é fé? Pergunta para mim, pastor, o que é fé? Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Posso ler com vocês? Ora, a fé é a das coisas que se... Então, fé é certeza das coisas que você espera. Veja bem, a fé é a certeza das coisas que você espera. Então, a fé também é convicção dos fatos que não se veem. A fé, gente, é a certeza. A fé também é convicção. A fé é certeza do que você está esperando. Olha aqui para mim. O que você espera, para você, por mais que não tenha materializado, já é algo que é concreto. Porque você tem certeza. Dentro de você há uma certeza. Fé também é convicção. Você está tão convicto que a situação que está ao teu redor, a situação que te cerca, ela não muda o estado da tua vida. Vocês estão comigo? Diga-se comigo, fé é certeza. Fé é convicção. Agora, abra lá comigo em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Eu falei para vocês que nós vamos abrir a Bíblia hoje com força, tá? Romanos 14, versículo 23.
Se você abriu, você vai dizer assim, as minhas contas estão pagas. Isso é profético para a tua vida, viu? Amém? Vamos ler? E tudo que não provém de fé é o quê? Me ajuda aí, gente. E tudo que não provém de fé é o quê? Então, tudo que eu faço, se não vier da fé, é pecado. Até o ato de dizimar, até o ato de ofertar, se eu não fizer por fé, é pecado. Se eu não perdoar, se eu não amar, se não for por fé, é pecado. Então, tudo que eu preciso fazer por fé. Vamos repetir isso comigo? Tudo que eu preciso fazer por fé. Resumo: o justo viverá pela fé, do princípio ao fim. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós caminhamos por fé. Fé é a certeza, fé é a convicção, e tudo que nós precisamos fazer é por fé. Se eu não fizer por fé, eu estou fazendo em pecado. Resumi o que eu acabei de pregar para vocês. Tudo bem? Posso continuar? Amém? Vamos lá. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você achou, diga assim, as minhas contas estão pagas. Hoje nós vamos falar isso até acontecer, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem é impossível agradar a Deus. E olha aqui para mim, por favor, gente. A fé nunca foi para agradar a nós. A fé sempre foi para agradar a Deus. Me ajude aqui nessa manhã. A fé nunca foi para agradar a gente. A fé sempre foi para agradar a quem? Ora, sem fé é impossível agradar a quem? E agora o texto continua, e é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é. O que Ele é? Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu tenho fé e essa fé agrada a Deus, porque a fé não é para me agradar, a fé é para agradar a Deus, o que eu vou ter? Diga assim comigo, recompensa. Quem quer receber recompensa aí? Agrade a Deus por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Do começo ao fim, nós precisamos caminhar por fé. Quando você vai lá em Hebreus, capítulo 11, a qual nós estamos lendo aqui, no versículo 2, diz que os antigos, diz que os nossos heróis da fé, eles obtiveram o bom testemunho pela fé. Quer ter um bom testemunho? Quer a tua história seja contínua, seja contada? Viva por fé. Vocês já pegaram uma história assim, nossa, a minha avó era uma mulher de fé. Ciclano de tal era um homem de fé. Fulano construiu isso aqui pela fé. Você vai ver que a fé, ela está ressaltando uma história de alguém. Então nós precisamos viver por fé. Porque pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Então tudo aquilo que não provém da fé, gente, o que eu faço, ela é pecado. Agora, vem aqui, preste atenção nisso. Quando você vai lá para Romanos, capítulo 12, versículo 3, a cada um de nós, olha aqui para mim, não precisa abrir, a cada um de nós foi dada uma medida de fé. Diga assim, eu tenho uma medida. Gente, presta atenção. Para você viver aqui nessa terra, Deus é tão generoso que Ele colocou uma medida de fé dentro de você.
Ele não nos deixou desprovido. Todos nós temos uma medida. Olha para essa pessoa, ela tem uma medida de fé. E você vai lá para Hebreus. A Bíblia fala, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, que Jesus é o autor e consumador da nossa. Ele é o autor e também ele é o consumador da nossa. Diga assim, eu tenho uma medida de fé. O justo vai viver pela fé, é certeza, fé é convicção. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Imagina, você orando de acordo com a palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que nós vamos viver por fé, do início ao fim. Pai, obrigado porque a tua palavra diz que eu não ando por vista, mas eu caminho por fé. Pai, obrigado porque a tua palavra diz, lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pai, obrigado porque a palavra de Deus diz que os antigos, eles obtiveram um bom testemunho pela fé. Eu estou orando de acordo com aquilo que eu estou pregando. Amém? Pai, obrigado porque o Senhor me deu uma medida de fé. Obrigado porque tu és o autor e consumador da minha fé. Pai, obrigado porque a fé, Pai, ela é progressiva, ela pode crescer, porque a fé, como está escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, ela vem pelo ouvir e o ouvir dá. Você quer crescer em fé? Ela vem pelo ouvir e o ouvir dá. Vocês estão comigo? Agora, a fé sem obras, ela é morta. Abra comigo lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, ela está o quê? A fé sem obras, o que ela é? Aí eu posso falar, me mostra a tua fé. Talvez eu não vou ver nada, mas eu posso mostrar, olha as minhas obras, eu tenho obras porque eu tenho. Aí a pessoa vai falar, pastor, eu quero fazer uma crítica construtiva, deixa eu olhar o que você construiu comigo. Pastor, eu quero fazer uma crítica construtiva, deixa eu olhar o que você construiu com a tua fé. Deixa eu ver. Deixa eu perceber. A fé, ela é seguida por obras. Aí eu tenho fé, então me mostra as obras, porque as obras testificam a minha fé. Porque a fé sem obras, eu não estou falando que você é salvo pelas obras. Estou falando que a fé, ela precisa ser demonstrada pelas obras. E as obras evidenciam quem nós somos. Porque, como o evangelista Tiago pregou ontem, nós fomos constituídos por Deus, separados por Deus, amém, para que andemos em boas obras. Então, tudo que eu faço, seja louvando, seja no diaconato, eu estou fazendo isso em fé, porque a fé, ela está testificando as obras testificam a minha fé. Vocês entenderam o que é fé? Vamos voltar para o primeiro versículo? Vocês estão aqui? Agora eu vou fazer um tratamento que Deus tratou na minha vida. Marcos, presta atenção nesse texto. Olha como o Senhor me chamou a atenção. Vocês estão aqui, gente? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 29. Vocês estão aqui? Pela fé, os israelitas atravessaram. Pela fé, os israelitas atravessaram o quê? Então eles atravessaram o mar vermelho. De que forma? O pé deles estavam secos. Estavam secos. Diga isso, os pés estavam secos. Aí quando os egípcios, eles olharam, mas eles estão atravessando. Então nós também vamos atravessar. Mas não tem aliança. E o que aconteceu? O mar engoliu. Oh, Jesus. Gente, eles tiveram fé, diga assim, para sair
Tiveram fé para atravessar, mas não tiveram fé para possuir a terra. Gente, vocês estão aqui? Me ajuda nessa manhã. A fé que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível. Sabe o que eu vou ter que repetir para você? A fé que me trouxe até aqui não garante que eu vou conquistar o próximo nível. Vou repetir de novo. Eu tive fé, talvez, para sair lá de Santa Mônica, chegar aqui no Roosevelt, mas eu vou precisar de uma nova fé para conquistar o terreno dessa igreja. A fé que eu te trouxe aqui, tudo bem. Você vai precisar de uma nova fé para o próximo nível. O problema de nós aqui, estamos caminhando com a fé do passado. E Deus está te chamando para viver uma fé nessa nova estação, que vai requerer muito mais de você. Eu poderia ouvir glória a Deus. A fé que eu te trouxe aqui, meu amado, não é suficiente para o próximo nível. Tiveram fé para sair, atravessar. Gente, atravessar o Mar Vermelho, a seco, ver o mar abrir, e agora não ter fé para conquistar a terra. Mas aí, pastor, mas por quê? Diga assim, por causa de 10 pessoas. Por causa de 10 pessoas, eles não conquistaram a terra prometida. Por causa das falácias. Por causa de pessoas que você ouve. De coisas que você tem um olhar, que não é um olhar em fé, que te priva de você romper para a nova estação. É olhar o recurso na conta e falar, não dá. Mas você não caminha por vista. Você caminha por fé. A fé não é negar os fatos, mas a fé eu vou ter que superar a condição do momento. E crer naquilo que o Senhor me disse. Porque sem fé é impossível. Cada fase é um nível de fé. Diga para o teu irmão, cada fase é um nível de fé. Eu orando, Senhor, me ajude. O Espírito Santo, irmã linda, você é um cara duvidoso. Fala mais, Espírito. Você está num nível de incredulidade. Fala mais, Espírito Santo. Fala, Espírito. O Senhor disciplina quem o Senhor ama. Aleluia. 2 fatores, dúvida e incredulidade. Diga assim comigo, dúvida e incredulidade. Eu sou pai, eu prometi um negócio para o Benjamin. O Luquinha aí me ajudou. Obrigado, viu, Lucas? Não, viu, você, filhão. E toda hora o Benjamin chegava, pai, e aí? E o Benjamin ficou cheio de dúvidas. Dúvidas. Ao ponto de colocar o caráter meu em xeque. O Senhor prometeu para mim, mas o Senhor não é capaz de fazer. A dúvida é isso. Quando você duvida de Deus, você diz para Deus, o Senhor não tem condição de fazer. O Senhor não tem um caráter em cumprir. O Senhor não tem responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor prometeu. O problema nosso, caminhar aqui, preste atenção aqui, é a dúvida. E Jesus precisa tratar na dúvida nessa manhã. Jesus precisa tratar com a dúvida, tanto de dúvida, há um tanto de ponto de interrogação aí.
Dúvida, 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 dúvida. Você duvida de Deus todo momento. O dinheiro não vai dar. Duvido que Deus é capaz. Vocês estão assim tão calados, gente. O que foi? Aí você não tem só o problema da dúvida, você tem o problema da incredulidade. Deus não vai fazer. O incrédulo fala assim, Deus não faz. A dúvida coloca o caráter de Deus em xeque. O incrédulo, Deus não faz. E Jesus tratou tudo isso. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Posso ler com vocês? Peça, porém, com nada. Nada é nada. Nada duvidando. Sem fé é impossível, mas não pode ter dúvida daquilo que eu pedi. Em nada duvidando. Peça, porém, com... Você tem fé para pedir, mas de repente vem a dúvida. Aí o texto é bem claro. Em nada duvidando. Pois quem duvida é semelhante a onda... Uma pessoa agitada. O duvidoso é agitado. Não deu certo aqui? Eu duvido que Deus faz. Peraí, eu vou dar um jeitinho aqui. Eu vou fazer aquilo ali. Ele não para. Ele não aquieta. Ele não espera. Ele não crê. Porque toda hora ele quer dar um jeitinho. E o brasileiro é cheio de dar jeitinho, né? Não, se Deus não faz, eu faço. Eu quero fazer do meu jeitinho. Aí você colocou o caráter de Deus em xeque. Se duvidar, duvida de você mesmo, mas nunca duvida de Deus. Ele fala que esse homem é agitado pelo vento, versículo 7. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Ei, o duvidoso não tem nada, porque Deus não dá. Bom dia, gente. Diga assim, o duvidoso não recebe. Porque olha o que diz o texto. Ele é inconstante, versículo 8. Sendo inconstante em todos. Não é só um caminho só. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Deus, levanta suas mãos nessa manhã. Peça perdão para Deus nessa manhã, gente. É uma manhã de pedir perdão. Que a dúvida tem nos privado, gente. E nós temos que colocar Deus em xeque, o caráter dele em xeque. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Quando você vai lá, olha aqui, gente. Quando você vai para Mateus capítulo 14, versículo 31. Veja aqui, presta atenção. Esse tempo atrás, domingo passado, eu preguei sobre isso numa igreja. Pedro, ao avistar Jesus, Pedro no barco, é Jesus. Aí Pedro diz, mestre, olha aqui para mim. Se és tu, manda eu ir ter contigo. Veja bem, olha aqui para mim. Pedro, ele olha e fala assim, mestre, se és tu, deixa eu ir contigo. E Pedro, gente, olha aqui, Pedro, ele é tão, eu vou falar a palavra aqui, tão atrevido, que Pedro fala assim, eu quero ir por cima
das águas. Ele quer do jeito dele. Qual que era o lugar mais seguro? No barco. E Pedro vê Jesus e fala assim, mestre, eu quero ir por cima das águas. Pedro poderia estar falando, eu quero ir nadando, me translado até o Senhor. Mas irmão Euclério, quando você olha, você fala assim, Pedro, não sei se Pedro é maluco ou Pedro não, eu quero ir andando sobre as águas. E Jesus fala assim, já que você quer vir andando sobre as águas, vem! Jesus atende até os pedidos mais malucos. Ou tem fé. O pedido desse é um pedido do maluco. Eu quero ir por sobre. Imagina Pedro, levanta a calça, ele vai e coloca o primeiro pé. Nossa, o negócio dá para pôr o outro pé. Está seguro. Ele vai e coloca o outro pé. De repente, o que é líquido vira sólido. E Pedro começa a andar. Andar. Mas de repente Pedro repara na força do vento. E aí ele teve o quê? Medo. A fé e o medo não coexistem. A fé e o medo não. Pedro teve medo. E o que acontece? Pedro começa a afundar. Aí você sabe o que Jesus vai falar para ele? Homem de pequena, por que duvidastes? Teve fé para sair do barco, teve fé para pisar, mas não teve fé para ser contínuo. Teve fé para sair. Gente, só a fé de colocar aqui o pé. Teve fé para sair, teve fé para... Quantas coisas que você já fez? Coisas, olha aqui, que talvez essa estação está querendo te oprimir tanto. Sai espírito de opressão. O povo de Deus está sendo oprimido. Sai espírito de opressão. Quantas coisas que você já viveu em fé maior que esse tempo que você está vivendo. E esse tempo quer te enfraquecer. Porque você está escutando barulhos, burburinhos. Você precisa ter fé para continuar. Não duvide de Deus. Levanta uma das suas mãos e diga assim, eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Jesus ele sobe do monte, vou orar. Jesus está lá no monte orando. E os discípulos estão lá embaixo. De repente, um pai leva um menino endemoniado. E aí chega para os discípulos, e os discípulos estão orando, e nada acontece. Aí de repente Jesus desce e chega na situação. Obrigado, Jesus. Ai, Jesus. Obrigado. Aí Jesus, você sabe o que Jesus vai admirar nos discípulos? A incredulidade deles. A incredulidade. Aí Jesus fala assim, ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando? Aí o pai do menino, ele chega a Jesus. Jesus, esse é o teu pedido nessa manhã. Ajude na minha incredulidade. E Jesus põe as mãos sobre ele. E o espírito maligno sai do corpo da criança. Aí você sabe o que Jesus vai falar? Esta casta não sai se não for para o jejum. É o espírito maligno? Não é o espírito maligno. É a incredulidade. Jesus não estava falando que o diabo ia sair só com jejum e oração. Ele estava falando da incredulidade. Quer vencer a incredulidade? Vai para o jejum e vai para a oração. Dá um glória a Deus mais forte aí, igreja. Quer vencer a incredulidade? Jejum e oração. Jesus não estava falando do espírito maligno. Jesus estava falando
essa casta de incredulidade, de falta de fé, de dúvida, só sai por meio de jejum e oração. E vocês, nós, estamos sendo fracos nessa prática do jejum e da oração. Crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê a Bíblia, não vai vencer a incredulidade, não vai vencer a dúvida. Você sempre vai ser massacrado. Mas comer e beber é como os sinais dos últimos dias. O povo comia, bebia e se dava em casamento. O que é o problema em comer, beber, casar? Até que Noé entrou na arca. Ué, cadê o pregador? O pregador não apareceu hoje, não. Não, tá tudo normal. Não vamos no culto hoje, não. Tá tudo normal. O problema é normalizar as coisas. Tá tudo normal, tudo bem. Mas até que Noé entrou na arca. Ih, meu amado irmão, o pregador não veio hoje, Cadê o pregador? Cadê o barulho do martelo? Nossa, não, você viu, passou 2 animais ali. Oh, você viu, tá entrando na arca. Não, aquilo é loucura de Noé. Até que veio o dilúvio. Tá normal comer, beber. Mas aí na hora que a luta chega, dúvida, incredulidade, incerteza, falta de fé. Esta casta só sai o jejum e oração. Não podemos tolerar a incredulidade. Não podemos tolerar a dúvida. Vá comigo para Tiago, capítulo 2, versículo 22. Hoje eu estou igual o pastor Tiago Luiz, viu, gente? Quem achou, diga, as minhas contas estão pagas. Antes de ler esse texto, olha aqui para mim, gente. Sabe o que eu falo? Falo. Vem aqui. Eles comeram pão no deserto? Eles beberam da água no deserto? Eles provaram a roupa crescendo? Eles viram a nuvem de fogo? Eles viram a nuvem? Mas não fizeram eles entrar na promessa. Estrutura de igreja não vai te fazer entrar em promessa. Pão não vai fazer você entrar. Água não vai fazer você entrar. O que faz você entrar na promessa? Quero estrutura, não vai fazer você entrar na promessa. Quero pão, não vai fazer você entrar na promessa. Quero água, não vai fazer você entrar na promessa. O que vai fazer você entrar na promessa? É fé. Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras. Que foi pelas obras que a fé se consumou. A fé, amém, ela opera juntamente com as obras. Vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Se precisar, entra numa campanha, vai para um monte. Faça algo. Movimento, provoca. Sabe de uma coisa? Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Todas quantas promessas de Deus nós temos o sim, e por meio dele nós temos o seu. Dele você tem o sim. E por meio dele nós dizemos amém.